A Parashá Vayera abrange os seguintes tópicos. 3 anjos visitam Avraham. Avraham intercede por Sodoma e Gomorra. Anjos chegam para destruir Sodoma e Gomorra e salvar Ló. Ló tem filhos com suas filhas. Avimelech captura Sara, o nascimento de Yitzhak, a expulsão de Hagar e Ismael. Avimelech faz um pacto com Avraham, a Akedah de Yitzhak, ou como popularmente conhecido, o sacrifício de Isaac, e por fim, o nascimento de Rivka. A Parashá Vayera significa "e ele apareceu". A princípio, essa porção parece uma continuidade da história de Avraham, que teve início na Parashá Lech Lechá. Todavia, podemos analisar essas duas porções de uma perspectiva individual e única. Basicamente falando, Lech Lechá começa com o chamado de Deus a Avram e relata sua jornada até a circuncisão. A circuncisão, no entanto, marca a conclusão de uma etapa e o encerramento de uma história de um velho homem, Avram. Em Vayera já não se trata de um chamado, mas de Deus aparecendo a Avraham. Isso após a circuncisão. Eis que surge um novo homem, e o nível de relacionamento com Deus foi então consideravelmente elevado. E por isso, apesar de ser a continuação de uma história, podemos encarar essas duas porções como únicas e individuais. E a grande lição que tiramos disso é que o relacionamento com Deus deve resultar em nossas vidas um antes e um depois. Devem existir evidências de uma transformação, uma mudança de nome, ou seja, uma mudança de identidade. Qual a diferença entre as reações de Avraham e Sara à notícia de que teria um filho? De acordo com Onkelos, Sara riu, mas Avraham se alegrou. Avraham acreditou e se alegrou, mas Sara não acreditou e zombou, e por isso Deus se irritou com ela, mas não se zangou com Avraham. Qual era o clamor de Sodoma? De acordo com Urash, literalmente ele significa o clamor da terra. Os sábios de Israel, porém, interpretam como o grito de uma certa menina que os sodomitas mataram de uma forma horrível, porque ela deu comida a um homem pobre, conforme descrito no Tratado de Sanhedrin. O Talmud então nos diz que havia uma certa menina que escondia pão em sua jarra quando ia buscar água. E quando ninguém estava olhando, ela dava este pão ao pobre. Quando isso foi descoberto, os sedomitas cobriram-a com mel e colocaram em cima do muro da cidade. Abelhas vieram até ela e a devoraram. Já de acordo com Radak, o problema de Sodoma e Gomorra é que os seus habitantes violaram todas as 7 leis de Noé. Por que então somente Sodoma e Gomorra foram castigados com fogo e enxofre, e as outras cidades não? Como os habitantes de Sodoma e Gomorra eram extremamente arrogantes, erguendo-se para cima em sua própria apreciação, eles foram consumidos pelo fogo que ascende para cima. Qual era o mau comportamento de Ismael para com Isaac? A palavra metzarek, que significa se divertir, é uma expressão de idolatria, como afirma o versículo de Shemot 32:6. Eles se tornaram pervertidos, isso na ocasião da idolatria, envolvendo o bezerro de ouro. Alternativamente, metzarek é uma expressão de adultério, que consta no versículo relacionado à esposa de Potifar, para se referir à perversão.
mas também há uma expressão de assassinato, como está escrito no versículo: que os meninos se levantem agora e matem diante de nós, conforme 2 Samuel 2,14. Qual a singularidade do 10º teste de Abraham? De acordo com Hannah, Deus só pediu que Abraham oferecesse o seu filho. Ele não ordenou que ele assim o fizesse. Então, se Abraham ignorasse o pedido de Deus, ele não receberia qualquer castigo. Isso torna o teste da Akedah único. Satanás apareceu diante de Abraham na estrada, disfarçado de velho, e perguntou: "Para onde você vai?" Abraham respondeu: "Eu vou orar." "E por quê?" retrucou Satanás. "Alguém que vai orar carrega fogo, uma faca nas mãos e madeira nos ombros." "Podemos ficar lá por vários dias", disse Abraham, "e abater um animal e cozinhá-lo." O velho Satanás respondeu: "Não é assim. Eu estava presente quando o santo, bendito seja, ordenou que você levasse o seu filho. Porque um homem velho que gera um filho aos 100 anos deveria destruí-lo? Você não ouviu a parábola do homem que destruiu os seus próprios bens e depois foi forçado a mendigar dos outros? Se você acredita que terá outro filho, está ouvindo as palavras de um sedutor. E além disso, se você destruir uma alma, você será legalmente responsabilizado por isso." Abraham respondeu: "Não foi um sedutor, mas o santo, bendito seja ele, que me disse o que devo fazer, e eu não te ouvirei." Satanás afastou-se de Abraham e apareceu à direita de Isaac, disfarçado de jovem, e ele perguntou: "Onde você vai?" "Estudar a lei", respondeu Isaac. "Vivo ou morto?" perguntou Satanás. "É possível que um homem aprenda a lei depois de morto?" Isaac perguntou. E Satanás disse: "Ó infeliz filho de uma mãe infeliz! Sua mãe jejuou muitos dias antes de você nascer, e agora este velho demente está prestes a sacrificar você." Isaac respondeu: "Mesmo assim, não desconsiderarei a vontade do meu Criador, nem a ordem do meu pai." Então Isaac se virou para o seu pai e disse: "Pai, você ouviu o que esse homem me disse?" E Abraham respondeu: "Não dê atenção a ele. Ele veio apenas para nos atormentar." Como a distância era extremamente curta, o que atrasou Abraham e Isaac por 3 dias? Quando Satanás percebeu que eles não prestariam atenção nele, ele foi em frente e criou um rio no caminho deles. Quando Abraham entrou no rio, ele chegou aos joelhos, e ele ordenou aos seus jovens que o seguissem, e eles o fizeram. Mas no meio do rio, a água chegou até o pescoço. Então Abraham ergueu os olhos para os céus e gritou: "Mestre do universo, tu me escolheste. Você me instruiu, você se revelou a mim. Você declarou: eu sou um e você é um. E através de você, o meu nome será divulgado em meu mundo. Tu me ordenaste, oferece Isaac o teu filho em sacrifício, e eu não recusei. Mas agora, quando estou prestes a cumprir a tua ordem, essas águas colocam a minha vida em perigo. Se eu e o meu filho Isaac nos afogarmos, quem cumprirá os teus decretos e quem proclamará a unidade do teu nome?" E o santo bendito seja ele respondeu: "Tenha certeza de que, através de você, a unidade do meu nome será divulgado em todo o mundo." Então o santo bendito seja ele repreendeu a fonte das águas e fez o rio secar. Mais uma vez, eles estavam em terra firme. O que Satanás fez então? Ele disse a Abraham: "Ora, uma palavra me foi trazida secretamente, isto é, ouvi por trás da cortina celestial que um cordeiro será sacrificado como holocausto em vez de Isaac." Abraham respondeu: "É destino de um mentiroso que, mesmo que fale a verdade, ninguém acredite nele."
ao explicar as palavras, apareceu para ele, Rabi Abba disse que, antes de Abraham ser circuncidado, ele foi impedido de receber as luzes supremas. Assim que ele foi circuncidado, tudo apareceu e a Shekhinah repousou sobre ele em plena perfeição, como deveria ser. Venha e veja, e ele estava sentado à porta da tenda. Ele refere-se ao mundo superior, que repousa sobre o mundo inferior. Quando? No calor do dia, quando a paixão de um certo justo é despertada para descansar no mundo inferior. Abraham levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta, dentre os mortos. Hebreus 11:19. Não podemos crer em Deus até que deixemos completamente de crer em nós mesmos. Muitas vezes na Bíblia, Deus intervém quando os seres humanos alcançam os seus limites e se rendem. Abraham, por sua vez, foi uma exceção, pois Deus lhe fez um pedido que envolvia sacrificar o seu filho, uma escolha que poderia ser recusada sem punição. Abraham, no entanto, é notável por não questionar o pedido divino, mesmo que isso parecesse contraditório à promessa que ele recebeu anteriormente, uma grande descendência através de Yitzhak. A sua fé profunda o levou a acreditar que Deus ressuscitaria o seu filho. E isso demonstra que antes de tomarmos decisões em nossas jornadas com Deus, costumamos enfrentar questionamentos e análises. No entanto, a fé de Abraham transcendeu e ele viu o dia de Yeshua, entendendo a ressurreição antes mesmo do Evangelho ser completamente revelado na Bíblia. Ou melhor dizendo, antes mesmo de praticamente toda a história bíblica ser revelada. Não importa o quanto o mundo esteja um caos, não importa o quanto as nossas vidas possam estar complicadas e sem esperança, uma coisa nunca vai mudar. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Através de Yeshua, a descendência de Abraham. Há esperança, há salvação e há uma grande promessa, o mundo vindouro. Não importa o ódio que existe contra Israel, o quanto as religiões falam que os descendentes de Abraham foram rejeitados. Esse ódio e perseguição um dia terão um fim e será definitivo. Que nesse tempo de angústia para Yaakov e para todos os que temem a Deus, haja fortalecimento no Espírito e que possamos clamar pela graça, misericórdia, redenção e salvação através de Yeshua HaMashiach, pois estamos nos tempos finais. Vaierá, que todos sejamos circuncidados e que Deus possa aparecer para nós como novas criaturas, judeus e não judeus, vivendo um novo homem no Mashiach, tendo parte em sua morte, para termos também parte em sua ressurreição, assim como creu Abraham.